Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, eu, João Gilberto, nosso programa Retrato da História. Hoje nós iremos falar sobre a penúltima civilização da nossa sequência de programas, que é uma civilização que eu tive a satisfação de conhecer em 2010, através da viagem que o nosso grupo aqui foi fazer na França, em Paris, junto com o professor Nilo, com a Aline, ou seja, o nosso grupo aqui de estudos, e nós conhecemos realmente essa civilização impressionante, que é a civilização francesa, que inclusive o Brasil aprendeu muito com a civilização francesa. Essas três últimas civilizações que nós estamos falando, da Rússia, da França, e principalmente a próxima, nós iremos falar, inglesa, ensinaram muito a nossa cultura aqui do Brasil, que a gente tem um intercâmbio muito grande, tá? A civilização francesa, né, eles são identificados pelos romanos como bárbaros, porque os romanos, assim, quem não era romano, eles chamavam de bárbaro, justamente que não era um cristão, tá? Da Germânia, essa tribo, ela estabeleceu-se ao longo do rio Reno, em 300 a.C. A civilização começou ali, a civilização francesa, tá? No século V, eles iniciaram sua investida contra a Gália, que também é um outro local ali, né? A Romana, que é a atual França, aquele mapa da França ali que era, antigamente chamava-se Gália. Depois de muitas batalhas, os francos anexaram a Gália ao seu território e estabeleceram um grande reino, sob a liderança de Clovis, né, capitão de origem franca, que fundou a dinastia merovingia, tá? Clovis derrotou os romanos na Gália e uniu os francos para estabelecer um reinado, em 509, controlava grande parte ali da Europa Ocidental, aquela região onde é a França, tá? Com a morte de Clovis, em 1687, depois de Cristo, surgiu Carlos Martel, né, que tornou-se o verdadeiro poder por detrás do trono. Aí já começam a surgir as personalidades aí, tá? Que ganhou o nome de Carlos o Martelo em 732 depois de Cristo, através das batalhas, né? Então ele pôs um ponto final ali, porque tinha muita expansão islâmica naquela região, tá? Então aí a gente está justamente passando para vocês esse início aí de todo o desenvolvimento, tá, da civilização francesa. Os sucessores de Martel fundaram a dinastia Carolíngia, tendo como destaque Carlos Magno. Então aqui entra um nome muito forte realmente lá para os franceses, Carlos Magno, que comandou o Império Franco de 771 a 814 depois de Cristo, tornando-se o mais poderoso comandante da Europa. E ele se tornou tão poderoso que em 1800 depois de Cristo, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Império Romano, tá? Então ele tinha já o domínio ali daquela região da França, mas ele também tinha um intercâmbio lá com o Império Romano, tá? Carlos Magno trouxe estabilidade à Europa, criando um ambiente que permitiu que a cultura florescesse, tá? Então aí, realmente, Carlos Magno tem um papel muito importante na civilização da França. Seu império foi dividido entre seus filhos, né? Ao oeste, o império foi fragmentado, que se tornou praticamente a atual França, tá? Em 1163, surge Luís VII, jovem, iniciando a construção da Catedral de Notre-Dame, junto com Maurício de Sully, né? Consolidando o regime feudal de riqueza e poder, né? A obra da Catedral de Saint-Germain, né, a Catedral de Notre-Dame, durou 2 séculos. Então eu tive o prazer de estar lá e é uma coisa impressionante, gente. É uma das maiores catedrais que existe no mundo, toda de pedra, é uma obra realmente fantástica, né? E que foi construída já há muito tempo. Olha só, demorou 200 anos para se construir. Então imagine realmente a grandiosidade dessa obra, que está ali do lado do rio Sena, tá? Em 1180, no reinado de Filipe Augusto, né, que era filho de Luís VII, teve início o processo de consolidação da monarquia francesa. De 1737 a 1453, né, ocorreu a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, mas só uma guerra, né? Realmente, nós temos aí na história muitas guerras, mas que depois foram realmente dando aí impulso a determinados acontecimentos da nossa história.
Em 1307, é preso o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay, né, de 1243 a 1314. Ele foi torturado e queimado sob a ordem lá do rei Filipe IV Belo. E ele amaldiçoou os descendentes do rei e do Papa na época, que era o Clemente V, tá? Então aqui cabe realmente o comentário, porque esse nome, Jacques de Molay, é muito importante, porque olha só, ele era o grão-mestre da famosa Ordem dos Cavaleiros Templários, gente. Aquelas personalidades que, né, através de todo um processo de proteção ao cristianismo, então ele era uma personalidade muito importante na época, né, Jacques de Molay. Inclusive a própria maçonaria dá para os seus jovens justamente esse nome, de Molay, em homenagem a essa grande personalidade francesa e mundial, tá? Em 1429 surge a figura de Joana d'Arc, tá? De 1412 a 1431, que à frente do exército liberta Nova Orleans dos ingleses, tá? Então aqui já surge essa personalidade fantástica da história, tá? Justamente da França. Então, pessoal, é lógico, falar da França em meia hora, a gente fez uma sinopse para vocês, mas tem muita informação interessante para você. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos falando de uma grande civilização que, inclusive, tem aqui com nós do Brasil um grande poder de sedução, que é a civilização dos franceses. É só um minutinho e nós já voltamos.